Celebramos o 18º domingo do Tempo Comum. Continuamos a acompanhar Jesus no seu caminho para Jerusalém. E à medida que este caminho avança, também as exigências de Jesus para connosco aumentam. Chega a vez de Jesus tocar num assunto sempre melindroso para as pessoas: a dimensão do ter e do possuir, a ligação e convivência do homem com a materialidade, com os bens deste mundo. Desta vez, a palavra de Deus ensina-nos a colocarmos-nos retamente diante dos bens e a perceber que a verdadeira riqueza e posse está em Deus. Mas façamos uma breve leitura e reflexão das 3 leituras deste domingo. A primeira leitura é do livro de Coeleth. Este nome em hebraico significa aquele que convoca uma assembleia. Também conhecemos este livro do Antigo Testamento pelo seu nome grego de Eclesiastes. Um livro curioso, pois nunca é citado ou mencionado no Novo Testamento, apresentando uma profunda reflexão sobre como deve ser moderada a ligação do homem com os bens deste mundo, aludindo à vaidade das vaidades, que é o seu principal tema. Com uma ironia de fino recorte, o autor sagrado deixa no ar a pergunta: que aproveita ao homem todo o seu trabalho? Para que o homem reflita sobre o sentido da vida, particularmente sobre o sentido da sua própria vida, mais do que consumir-se exclusivamente pelas venturas e desventuras desta existência, numa busca desenfreada das seguranças humanas. Este confronto entre o ser e o ter não se constrói da oposição entre eles, mas da integração de ambos. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Colossenses e convida-nos claramente a elevarmos os padrões da exigência da nossa fé, para não nos contentarmos com a mediocridade dos nossos temperamentos e ações e sermos mais exigentes connosco próprios. Esta carta acompanha-nos desde o 15º domingo do Tempo Comum. E depois de uma reflexão sobre a fé em Cristo, agora São Paulo ordena uma série de diretrizes para a elevação dos padrões de qualidade dos batizados, deixando o belo convite: aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Tantas vezes repetido por nós, na Eucaristia, no convite à oração eucarística: corações ao alto, ao qual respondemos: o nosso coração está em Deus. Esta falta de exigência para connosco é que potencia, segundo o autor sagrado, as barreiras que separam os homens uns dos outros, sejam elas barreiras humanas, religiosas, políticas, culturais, étnicas, sociais, económicas, familiares ou de qualquer outra ordem. Pois, como diz São Paulo, o que há é Cristo, que é tudo e está em todos. Por fim, temos o Evangelho retirado do 12º capítulo do escrito de São Lucas, que nos acompanha na maioria dos domingos deste ano C. Este texto sagrado apresenta a parábola do rico insensato, porventura não uma das parábolas mais conhecidas ou refletidas de Jesus, principalmente no contexto de São Lucas, mas certamente, como todas as palavras de Jesus, recheada de densidade espiritual e desafiadora para a nossa vida. Estamos, como dizia no início, no caminho para Jerusalém. Jesus, que é identificado como um rabino, é confrontado, como eram os rabinos do seu tempo, para decidir e aconselhar em questões de partilhas de bens. Mas afasta-se da questão, não auxiliando quem aparentemente até estaria a ser injustiçado nestas questões. A postura de Jesus revela o teor da sua missão. Não está aqui para degladiar questões mundanas, por mais importantes que elas possam parecer aos nossos olhos, mas para testemunhar a sua missão salvadora, que não se compadece de questões técnicas necessárias pela dureza do coração do homem. Todo o seu ser se preocupa única e exclusivamente em apontar os valores essenciais, humanos e espirituais, que, devidamente assumidos e integrados, transformam qualquer pessoa para melhor. Este indivíduo queria que Jesus fosse juiz de partilhas, mas aquilo que Jesus partilha com ele é muito mais profundo, propondo-lhe que ele, e por conseguinte nós, se liberte da ambição, do egoísmo e do pecado. Jesus despe completamente a loucura do homem, calculista, que só procura gozar a vida à custa de tudo e de todos,
lembrando que esta é muito breve, que tudo nos será tirado eventualmente e chegaremos completamente despidos de toda a materialidade a Deus. Se é certo que todos nós necessitamos dos bens materiais para viver e sobreviver, Jesus, obviamente, projeta a integração do ter no nosso ser. Há uma clara diferença entre a riqueza e a opulência, assim como a há também entre a pobreza e o miserabilismo. É no justo equilíbrio destas realidades que deve estar a nossa compreensão, a nossa atenção e a nossa ação. Sermos profetas da misericórdia significa interiorizar esta missão, procurar o equilíbrio das nossas forças, cultivar a atenção para com o semelhante e desenvolver a intervenção consciente junto dos mais necessitados, pois a quem mais tem, mais lhe é exigido.